Uma idosa advertiu um milionário para não viajar com sua esposa. E na manhã seguinte, um carro de luxo apareceu em frente à sua casa. Dona Elisa Rodrigues, com seus 68 anos nas costas, se movia com a agilidade que só a experiência pode conceder. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho duro, manejavam o carrinho de limpeza com destreza, enquanto percorria os corredores acarpetados do Hotel Esmeralda, um dos mais luxuosos da cidade. O roce suave das rodas sobre o grosso tapete era apenas audível, como se até mesmo o som de seu trabalho fosse uma intrusão no mundo de opulência que a rodeava. Toda manhã, Dona Elisa acordava antes do amanhecer, vestia seu uniforme cinza com orgulho e empreendia a longa viagem de ônibus desde seu modesto apartamento na periferia até o coração pulsante da metrópole. O contraste entre sua vida e a dos hóspedes do hotel não poderia ser mais marcante, mas Dona Elisa havia aprendido há muito tempo a encontrar satisfação em seu trabalho, por mais humilde que fosse. Enquanto limpava meticulosamente cada canto, Dona Elisa era testemunha silenciosa de fragmentos de vidas alheias. Via executivos estressados praticando apresentações diante do espelho, noivas nervosas se preparando para o dia mais importante de suas vidas e famílias ricas discutindo sobre qual restaurante exclusivo iriam jantar. Para Dona Elisa, essas cenas eram como pequenas peças de teatro, fascinantes, mas inalcançáveis. Apesar da invisibilidade que seu uniforme parecia lhe conferir, Dona Elisa tinha um dom especial. Era uma observadora aguda e discreta. Seus olhos, de um castanho caloroso emoldurados por rugas que falavam de uma vida de trabalho e preocupações, não perdiam nenhum detalhe. Ela havia aprendido a ler as expressões das pessoas, a intuir seus estados de humor, a prever suas necessidades mesmo antes que elas próprias as reconhecessem. Naquela manhã, enquanto se ocupava da suíte presidencial no último andar, Dona Elisa notou algo diferente no ambiente. O ar parecia carregado de uma tensão incomum. A suíte estava ocupada por Renato Almeida, um empresário conhecido por seu sucesso no mundo das finanças, e sua esposa, Beatriz. Dona Elisa os havia visto chegar no dia anterior. Ele com seu terno impecável e ela com um vestido que provavelmente custava mais que o salário de Dona Elisa de um ano inteiro. Enquanto limpava a sala de estar, Dona Elisa ouviu vozes vindas do quarto principal. Não era seu costume prestar atenção às conversas privadas dos hóspedes, mas algo no tom das vozes a fez parar. Era Beatriz, e sua voz soava tensa, quase sibilante. "Está tudo pronto para amanhã", dizia Beatriz em voz baixa. "Quando Renato subir no iate, nos certificaremos de que seja sua última viagem. Ninguém suspeitará de um acidente em alto mar." O coração de Dona Elisa deu um salto. Será que ela tinha ouvido direito? Estaria a senhora Almeida planejando assassinar seu marido? A voz de um homem, que definitivamente não era Renato, respondeu com um murmúrio de aprovação. Dona Elisa sentiu que o chão se movia sob seus pés. Sua mente, normalmente tranquila e concentrada em seu trabalho, encheu-se de pensamentos caóticos. O que ela deveria fazer? Alertar a polícia? Falar com o Sr. Almeida? E se ninguém acreditasse nela? Afinal, ela era apenas uma funcionária da limpeza, uma idosa que muitos considerariam senil ou fofoqueira. Com mãos trêmulas, Dona Elisa continuou seu trabalho, tentando agir com normalidade. Mas sua mente estava longe, debatendo-se entre o dever moral de fazer algo e o medo das consequências. Enquanto saía da suíte, seu olhar se cruzou com o de Renato Almeida, que acabava de chegar da academia do hotel. Ele lhe dirigiu um sorriso amável, sem saber que esta mulher mais velha, quase invisível em seu uniforme cinza, acabava de se tornar a única pessoa que poderia salvar sua vida. Dona Elisa devolveu o sorriso mecanicamente, mas por dentro, uma tempestade de emoções e dúvidas a consumia. O que ela faria agora com essa informação? Como poderia uma simples funcionária da limpeza enfrentar uma conspiração que parecia saída de um filme de suspense? Enquanto o Sr. Almeida desaparecia no elevador,
Dona Elisa apertou com força o cabo de seu carrinho de limpeza. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos os envolvidos nessa perigosa trama. Com determinação no olhar, dirigiu-se ao escritório do gerente do hotel. Era hora de romper o silêncio de uma vida dedicada a passar despercebida. O coração de Dona Elisa batia forte enquanto se dirigia ao escritório do gerente do Hotel Esmeralda. Cada passo pelo corredor acarpetado parecia mais pesado que o anterior. Será que acreditariam nela? Estaria colocando em risco seu trabalho, sua única fonte de renda? Essas perguntas martelavam em sua mente, mas a imagem de Renato Almeida, alheio ao perigo que o espreitava, a impulsionava a seguir adiante. Ao chegar à porta do escritório, Dona Elisa respirou fundo e bateu suavemente. A voz grave do gerente, o senhor Alberto Viana, a convidou a entrar. Dona Elisa entrou, sentindo o peso de seus 68 anos mais do que nunca. "Em que posso ajudá-la, Dona Elisa?" perguntou o senhor Viana, olhando-a com uma mistura de curiosidade e ligeira impaciência. Dona Elisa começou a falar, sua voz tremendo ligeiramente no início, mas ganhando força à medida que relatava o que havia escutado. O gerente a ouviu em silêncio, sua expressão tornando-se cada vez mais séria. "Dona Elisa", disse finalmente, "entendo sua preocupação, mas estas são acusações muito graves. Não podemos simplesmente acusar nossos hóspedes baseando-nos em uma conversa que pode ter sido mal interpretada." O coração de Dona Elisa afundou. Ela sabia que isso poderia acontecer, mas não estava disposta a desistir. "Senhor Viana, por favor", insistiu, "conheço meu trabalho e sei o que ouvi. A vida do senhor Almeida está em perigo." O gerente esfregou a testa, visivelmente desconfortável. "Olhe, Dona Elisa, aprecio sua lealdade ao hotel e aos nossos hóspedes, mas não podemos agir baseando-nos em rumores. Sugiro que esqueça o que acha ter ouvido e se concentre em seu trabalho." Dona Elisa saiu do escritório com o coração pesado, mas com uma determinação renovada. Se o gerente não a ajudaria, teria que agir por conta própria. Enquanto empurrava seu carrinho de limpeza de volta aos corredores do hotel, sua mente trabalhava a toda velocidade, elaborando um plano. Naquela tarde, enquanto limpava o saguão, Dona Elisa viu Renato Almeida saindo do elevador. Sem pensar duas vezes, aproximou-se dele. "Com licença, senhor Almeida", disse em voz baixa. "Poderia falar com o senhor por um momento? É importante." Renato a olhou com surpresa, mas algo na expressão séria de Dona Elisa o fez assentir. Afastaram-se para um canto tranquilo do saguão. "Senhor Almeida, sei que isso vai soar estranho vindo de mim, mas o senhor precisa me escutar", começou Dona Elisa, sua voz tremendo ligeiramente. "Esta manhã, enquanto limpava sua suíte, ouvi sua esposa falando com alguém. Eles estavam planejando fazer-lhe mal durante sua viagem de iate amanhã." Renato a olhou fixamente, sua expressão passando da incredulidade à preocupação. "A senhora tem certeza do que ouviu, dona Elisa, senhor Elisa Rodrigues? E sim, tenho certeza absoluta. Sei que não tenho o direito de me intrometer em sua vida, mas não podia ficar calada sabendo que sua vida poderia estar em perigo." Renato permaneceu em silêncio por um momento, processando a informação. Então, para surpresa de Dona Elisa, ele pegou suas mãos. "Dona Elisa, agradeço profundamente por vir até mim com isso. Não sei se o que diz é verdade, mas prometo que vou investigar." O alívio inundou Dona Elisa. Pelo menos ele a tinha escutado. Pelo menos faria algo. "Obrigada, senhor Almeida. Por favor, tenha cuidado." Enquanto Renato se afastava, visivelmente perturbado, Dona Elisa sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Havia feito o certo, mas quais seriam as consequências? Naquela noite, enquanto Dona Elisa se preparava para ir para casa, viu Renato Almeida no saguão, falando acaloradamente ao telefone. Quando seus olhares se cruzaram, ele fez um sinal para que ela se aproximasse. "Dona Elisa", disse em voz baixa assim que terminou sua ligação, "quero agradecer-lhe novamente. Cancelei minha viagem e... bem,
Digamos que as coisas em minha vida estão prestes a mudar drasticamente. Poderíamos conversar amanhã. Há algo importante que preciso discutir com a senhora. Dona Elisa assentiu, intrigada e um pouco assustada. O que um homem como Renato Almeida poderia querer discutir com ela? Enquanto saía do hotel naquela noite, Dona Elisa não podia imaginar como sua vida estava prestes a dar uma guinada inesperada. A simples ação de escutar e falar havia desencadeado uma série de eventos que mudariam não apenas seu destino, mas o de todos os envolvidos nessa intriga. O amanhã prometia revelar segredos que haviam permanecido ocultos durante décadas, e Dona Elisa, sem saber, estava no centro de tudo. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o céu refletisse a agitação interna de Dona Elisa. Enquanto se dirigia ao Hotel Esmeralda, sua mente não parava de dar voltas sobre a conversa que teria com Renato Almeida. O que um homem de sua posição poderia querer dizer a uma simples funcionária da limpeza? Ao chegar ao hotel, Dona Elisa se surpreendeu ao ser recebida pelo gerente, o Sr. Viana, que a esperava com uma expressão tensa. Dona Elisa, o Sr. Almeida a espera na suíte presidencial, disse, seu tom uma mistura de respeito e confusão. Pode subir imediatamente. Com o coração batendo aceleradamente, Dona Elisa subiu no elevador. Ao chegar à suíte, bateu suavemente na porta. Renato Almeida a recebeu com um sorriso cansado, mas amável. Dona Elisa, por favor, entre, disse, guiando-a até a sala de estar. Temos muito o que conversar. Uma vez sentados, Renato começou a falar, sua voz carregada de emoção. Primeiro, quero agradecer-lhe novamente por sua coragem. A senhora tinha razão sobre Beatriz. Ontem à noite eu a confrontei e... Bem, digamos que nosso casamento acabou. Ela confessou tudo. Dona Elisa sentiu uma onda de alívio, mas também de tristeza por este homem que havia sido traído de uma maneira tão cruel. Mas isso não é tudo, continuou Renato, inclinando-se para a frente. Veja bem, Dona Elisa, sua intervenção me levou a refletir sobre muitas coisas em minha vida, e nesse processo lembrei-me de algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Renato se levantou e caminhou até uma pasta. Tirou uma pasta e voltou ao sofá. Dona Elisa, o que a senhora sabe sobre seus pais? A pergunta pegou Dona Elisa de surpresa. Não muito, na verdade. Cresci em um orfanato. Sempre me disseram que meus pais haviam morrido em um acidente quando eu era muito pequena. Renato assentiu, seus olhos cheios de uma emoção que Dona Elisa não conseguiu decifrar. Dona Elisa, o que vou lhe dizer pode ser difícil de assimilar, mas é importante que saiba. Seu pai era Maurício Torres, meu melhor amigo da juventude. O mundo pareceu parar para Dona Elisa. O quê? Mas como é possível? Maurício e eu éramos como irmãos, explicou Renato, sua voz embargada pela emoção. Há mais de 60 anos, quando éramos jovens e ambiciosos, iniciamos juntos nosso primeiro negócio, mas um dia houve um acidente. Um acidente que eu provoquei por minha imprudência. Dona Elisa escutava, atônita, enquanto Renato relatava a história de como uma viagem de negócios havia terminado em tragédia. O carro que Renato dirigia havia batido, e embora ele tivesse sobrevivido, Maurício havia morrido na hora. A culpa me consumiu durante anos, continuou Renato. Eu sabia que Maurício tinha uma filha pequena, mas em minha covardia nunca me atrevi a procurá-la. A procurar você. As lágrimas corriam pelas faces de Dona Elisa. Toda a sua vida, toda a sua identidade, estava sendo redefinida em questão de minutos. Ontem, quando me advertiu sobre Beatriz, algo em você me pareceu familiar, disse Renato, pegando as mãos de Dona Elisa. Você tem os mesmos olhos de Maurício, a mesma determinação. E quando investiguei, todas as peças se encaixaram. Dona Elisa, você é a filha do meu melhor amigo, a menina que eu deveria ter protegido e cuidado todos esses anos. Dona Elisa estava atordoada. Anos de solidão, de se perguntar sobre suas origens, de se sentir invisível, tudo ganhava um novo significado. Sei que isso não compensa os anos perdidos, disse Renato, tirando uma pequena caixa do bolso.
mas espero que isso seja o início de uma nova etapa em nossas vidas. Ele abriu a caixa, revelando uma chave antiga de bronze. Esta chave pertencia à casa de veraneio do seu pai. Eu a guardei todos esses anos como uma lembrança da minha dívida com Maurício. Agora, ela pertence a você, Dona Elisa. É a chave não só dessa propriedade, mas de toda a herança que seu pai deixou e que eu administrei em segredo todos esses anos. Dona Elisa pegou a chave com mãos trêmulas, sentindo seu peso. Não apenas físico, mas emocional. Era um vínculo tangível com o pai que nunca conheceu, uma conexão com um passado que sempre lhe fora negado. Não sei o que dizer, murmurou Dona Elisa, sua voz embargada pela emoção. Toda a minha vida, eu fui ninguém, e agora, Renato a interrompeu suavemente. A senhora nunca foi ninguém, Dona Elisa. É a filha de um homem extraordinário e demonstrou ter a mesma coragem e integridade dele. Sei que é muito para processar, mas quero que saiba que estou aqui para a senhora, se me permitir, para responder suas perguntas, para ajudá-la a descobrir sua herança, para tentar compensar, mesmo que seja um pouco, todos esses anos. Dona Elisa olhou para a chave em sua mão e depois para Renato. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo em questão de horas. De uma simples funcionária da limpeza, ignorada por todos, havia passado a descobrir um passado oculto e uma herança inesperada. Mas além do material, o que mais a comovia era ter encontrado uma conexão, uma história, um sentido de pertencimento que sempre havia ansiado. Obrigada, disse finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Obrigada por me dizer a verdade. Preciso de tempo para assimilar tudo isso, mas gostaria de conhecer mais sobre meu pai, sobre minha história. Renato assentiu, com uma mistura de alívio e esperança em seu rosto. Claro, Dona Elisa, tomaremos o tempo que precisar. E se estiver de acordo, gostaria que deixasse seu trabalho no hotel. Há muito que devemos discutir sobre seu futuro, sobre a empresa que seu pai e eu fundamos juntos. Dona Elisa sentiu um momento de pânico diante da ideia de deixar o trabalho que havia sido sua âncora durante tantos anos. Mas então, olhando para a chave em sua mão, sentiu uma onda de coragem. Era hora de abraçar essa nova vida, essa segunda chance que o destino lhe oferecia. Está bem, disse com uma determinação que surpreendeu até a ela mesma. Estou pronta para conhecer minha verdadeira história. Enquanto Dona Elisa e Renato começavam a conversar, compartilhando histórias e lembranças, nenhum dos dois podia imaginar como essa revelação desencadearia uma série de eventos que abalariam os alicerces de suas vidas e de todos ao seu redor. A chave de bronze na mão de Dona Elisa não apenas abria a porta para seu passado, mas também para um futuro cheio de possibilidades, desafios e segredos ainda por descobrir. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e descobertas para Dona Elisa. Depois de décadas de rotina e anonimato, ela se encontrava imersa em um mundo completamente novo. Renato, determinado a compensar os anos perdidos, a introduziu gradualmente na vida que poderia ter tido. A primeira visita foi à casa de veraneio, que uma vez pertenceu a seu pai. Localizada em um litoral pitoresco a poucas horas da cidade, a propriedade era uma mistura de elegância e aconchego. Dona Elisa, com mãos trêmulas, usou a chave de bronze para abrir a porta principal. O cheiro de mar e madeira antiga a envolveu, transportando-a para um passado que nunca viveu, mas que agora podia tocar. E seu pai amava este lugar, disse Renato enquanto percorriam os cômodos. Costumávamos passar horas aqui, planejando nosso futuro, sonhando em mudar o mundo. Dona Elisa passou os dedos pelos livros na biblioteca, imaginando seu pai lendo-os. Cada objeto, cada canto da casa, parecia contar uma história, preencher um vazio em seu coração que nem sabia que tinha. Mas nem tudo eram nostalgias e descobertas emocionantes. À medida que Dona Elisa se aprofundava mais em sua nova realidade, começaram a surgir perguntas inquietantes. Por que Renato havia esperado tanto tempo para revelar a verdade? O que mais o passado ocultava? Uma tarde, enquanto revisavam velhos álbuns de fotos no escritório de Renato, Dona Elisa se deparou com uma imagem
que a deixou sem fôlego. Era uma fotografia de 3 jovens. Reconheceu Renato e supôs que o homem ao seu lado, com os mesmos olhos que ela, era seu pai, Maurício. Mas a terceira pessoa, uma mulher bonita de cabelos escuros, lhe parecia estranhamente familiar. «Renato», disse Dona Elisa, mostrando-lhe a foto. «Quem é ela?» O rosto de Renato empalideceu ligeiramente. Ela é Carolina. Era a noiva de Maurício antes do acidente. Dona Elisa sentiu que o chão se movia sob seus pés. Carolina, a diretora do orfanato onde cresci? Renato assentiu lentamente, sua expressão uma mistura de culpa e tristeza. Sim, Dona Elisa, Carolina era o amor da vida do seu pai. Depois do acidente, ela... Bem, as coisas se complicaram. O que quer dizer com se complicaram? Perguntou Dona Elisa, sentindo que havia mais nessa história do que Renato estava contando. Renato passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente desconfortável. Dona Elisa, há coisas do passado que são difíceis de explicar. Carolina estava devastada pela morte de Maurício. Quando soube que estava grávida de você, não se sentia capaz de criá-la sozinha. Eu sugeri que a deixasse no orfanato, prometendo que velaria por você das sombras. Dona Elisa se levantou de repente, a raiva e a confusão fervendo em seu interior. Está me dizendo que minha mãe está viva, que a conheci toda a minha vida sem saber quem era? Por que, Renato? Por que me esconderam a verdade? Sinto muito, Dona Elisa, disse Renato, sua voz quebrada pelo remorso. Naquele momento, acreditei que era o melhor. Carolina estava arrasada. Eu me sentia culpado pela morte de Maurício. Pensamos que entregá-la para a adoção lhe daria uma chance de ter uma vida normal, longe da nossa dor e dos nossos erros. Dona Elisa se deixou cair novamente na poltrona, atordoada pelas revelações. Sua mente era um turbilhão de lembranças. Carolina, a diretora rígida mas bondosa do orfanato, que sempre parecia ter um olhar especial para ela. As pequenas atenções, os conselhos, os olhares que agora ganhavam um significado completamente novo. Preciso vê-la, disse Dona Elisa finalmente, sua voz uma mistura de determinação e medo. Preciso falar com Carolina. Renato assentiu solenemente. Eu entendo, vou levá-la até ela amanhã. Mas, Dona Elisa, deve saber que há mais nessa história. Segredos que permaneceram ocultos por décadas. Segredos que podem mudar tudo o que acreditamos saber. Enquanto Dona Elisa saía do escritório, sua mente girava com perguntas sem resposta. Que outros segredos seu passado guardava? Como seria enfrentar Carolina, a mulher que agora sabia ser sua mãe? E mais importante ainda, como essas revelações afetariam seu futuro, a nova vida que mal começava a construir? A chave de bronze em seu bolso, que uma vez representou esperança e novos começos, agora parecia pesar uma tonelada. Dona Elisa compreendia que cada porta que abria a levava mais fundo em um labirinto de segredos familiares e decisões do passado. Mas estava determinada a chegar ao fundo de tudo, não importa quão doloroso o processo pudesse ser. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Carolina olhava uma velha fotografia de Maurício, lágrimas silenciosas correndo por suas faces. Ela também sentia que o passado, há muito enterrado, estava prestes a ressurgir, trazendo consigo verdades que poderiam abalar os alicerces de mais de uma vida. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o céu refletisse a tempestade emocional que se aproximava. Dona Elisa se encontrou diante do orfanato onde havia crescido, um edifício de tijolos vermelhos que agora via com novos olhos. Cada rachadura nas paredes, cada árvore no pátio, tudo parecia contar uma história diferente da que sempre conhecera. Renato estava ao seu lado, sua presença uma mistura de apoio e lembrança constante das verdades ocultas que haviam definido sua vida. "Está pronta?" perguntou suavemente. Dona Elisa assentiu, incapaz de formar palavras. Com passos trêmulos, entrou no edifício. O cheiro familiar de desinfetante e livros velhos a atingiu, trazendo consigo uma avalanche de lembranças.
Carolina os esperava em seu escritório, seu rosto uma máscara de calma que mal ocultava a tempestade de emoções por baixo. Quando seus olhos se encontraram com os de Dona Elisa, algo pareceu se quebrar nela. "Elisa", disse Carolina, sua voz mal passando de um sussurro. "Minha menina." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Elisa olhou para a mulher que agora sabia ser sua mãe, buscando em seu rosto os traços que compartilhavam, os sinais de um vínculo que estivera lá o tempo todo, invisível, mas inegável. "Por quê?" Foi tudo o que Dona Elisa conseguiu dizer, sua voz carregada de dor e confusão. Carolina desabou em sua cadeira, as lágrimas fluindo livremente agora. "Sinto tanto, Elisa. Sei que não há desculpa que possa justificar o que fiz, mas você precisa entender. Quando Maurício morreu, uma parte de mim morreu com ele. Eu estava destruída, assustada. Não me sentia capaz de ser a mãe que você merecia. Então, decidiu não ser mãe de forma alguma", replicou Dona Elisa, a amargura evidente em sua voz. "Não", interrompeu Renato, sua voz carregada de culpa. "Essa foi minha ideia. Eu sugeri a Carolina que a deixasse no orfanato. Pensei que seria o melhor para todos." Dona Elisa se voltou para ele, a incredulidade estampada em seu rosto. "O melhor para todos? Ou o melhor para você, Renato? Para aliviar sua consciência pela morte do meu pai?" O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades não ditas e arrependimentos tardios. Carolina se levantou lentamente, aproximando-se de Dona Elisa com cautela. "Sei que falhei com você, que falhamos, mas você precisa saber que não passou um só dia sem que eu pensasse em você, sem que me arrependesse da minha decisão. Observei você crescer, Elisa. Cada conquista sua, cada sorriso, cada lágrima, eu vivi com você, mesmo que fosse de longe." Dona Elisa recuou, sobrecarregada pelas emoções contraditórias que a invadiam. Parte dela queria abraçar essa mulher, aceitar o amor maternal que sempre havia ansiado. Outra parte queria gritar, exigir respostas, descarregar toda a frustração e a solidão de uma vida vivida no abandono. "Preciso de tempo", disse finalmente Dona Elisa, sua voz embargada, mas firme. "Isso é demais. Toda a minha vida foi uma mentira. E vocês dois", olhou para Carolina e Renato, "foram os arquitetos dessa mentira." Dirigiu-se à porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. "Quero a verdade, toda a verdade, sem mais segredos, sem mais meias-verdades. Se realmente querem fazer parte da minha vida, preciso saber de tudo." Enquanto Dona Elisa saía do escritório, deixando para trás uma Carolina chorosa e um Renato visivelmente agitado, não pôde evitar sentir que isso era apenas o começo. Havia mais nessa história, mais segredos a serem descobertos, mais verdades a serem enfrentadas. Lá fora, a chuva havia aumentado. Dona Elisa caminhou sem rumo, deixando que a água lavasse suas lágrimas. A chave de bronze em seu bolso, antes símbolo de esperança, agora lhe parecia um fardo, uma lembrança constante de tudo o que havia perdido e do pouco que realmente sabia sobre sua própria história. Enquanto isso, no escritório do orfanato, Carolina e Renato trocaram olhares carregados de significado. "Teremos que contar tudo a ela", disse Carolina, sua voz mal audível. Renato assentiu gravemente. "Eu sei. Mas será que ela está realmente preparada para conhecer toda a verdade sobre Maurício?" Ela se refugiou na casa de veraneio de seu pai, buscando consolo no único lugar onde sentia uma conexão genuína com seu passado. Passava horas percorrendo os cômodos, tocando os objetos que uma vez pertenceram a Maurício, tentando construir em sua mente a imagem do homem que nunca chegou a conhecer. Uma tarde, enquanto explorava o sótão, Dona Elisa encontrou uma caixa velha e empoeirada. Com mãos trêmulas, abriu-a, revelando um tesouro de lembranças, cartas, fotografias e um diário. Seu coração deu um salto ao reconhecer a letra de seu pai na capa do diário. Com uma mistura de emoção e apreensão, Dona Elisa começou a ler.
As páginas estavam cheias dos pensamentos e sonhos de Maurício, seus planos para o futuro, seu amor por Carolina e sua emoção diante da perspectiva de ser pai. Mas, à medida que avançava na leitura, o tom das entradas mudava. Maurício escrevia sobre desentendimentos com Renato, sobre descobertas inquietantes na empresa que haviam fundado juntos. A última entrada, datada do dia anterior ao acidente fatal, fez Dona Elisa perder o fôlego. Descobri algo terrível. Não posso acreditar que Renato esteja envolvido nisso. Amanhã vou confrontá-lo. Se algo me acontecer, que fique registrado que a verdade deve vir à tona, pelo bem da minha família, de nossa empresa, de tudo o que construímos. Dona Elisa fechou o diário, sua mente dando voltas. O que seu pai havia descoberto? Será que sua morte não tinha sido um acidente, afinal de contas? Decidida a chegar ao fundo desse mistério, Dona Elisa ligou para Renato e Carolina, convocando-os à casa de veraneio. Quando chegaram, mostrou-lhes o diário. Preciso saber a verdade, disse Dona Elisa, sua voz firme apesar do tumulto emocional em seu interior. O que aconteceu realmente na noite em que meu pai morreu? Renato empalideceu visivelmente, enquanto Carolina soluçava em silêncio. Finalmente, Renato falou, sua voz carregada de remorso. Maurício descobriu que eu estava desviando fundos da empresa, confessou. Não para me enriquecer, mas para pagar dívidas de jogo. Eu estava desesperado. E quando Maurício me confrontou naquela noite no carro, discutimos. Perdi o controle do veículo e... Dona Elisa ouvia, horrorizada, enquanto a verdade vinha à tona. O acidente não tinha sido de todo acidental. A culpa de Renato ia além da imprudência. Tinham sido seu desespero e suas mentiras que levaram à morte de Maurício. Você sabia? Perguntou Dona Elisa a Carolina, sua voz mal passando de um sussurro. Carolina assentiu, as lágrimas correndo por suas faces. Soube pouco depois. Renato me confessou tudo. Eu estava destruída, Elisa. Não só tinha perdido o amor da minha vida, como descobri que sua morte não tinha sido um simples acidente. Não sabia como lidar com essa verdade, como criar uma filha em meio a tanta dor e traição. Então decidiram esconder tudo. Concluiu Dona Elisa, a amargura evidente em sua voz. Enterrar a verdade junto com meu pai e me deixar no orfanato. Sinto tanto, Elisa, disse Renato, sua voz embargada. Vivi com essa culpa durante décadas. Cada dia tentei compensar, fazer o bem, honrar a memória de Maurício, mas sei que nada pode apagar o que fiz. Dona Elisa se levantou. Posso descobrir toda a verdade sobre o que ele estava investigando e garantir que se faça justiça. Renato assentiu solenemente. Você tem razão, Elisa. É hora de toda a verdade vir à tona. Vou ajudá-la em tudo o que puder, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências dos meus atos. Carolina se aproximou de Dona Elisa, pegando suas mãos com cautela. E eu estarei com você a cada passo do caminho, se me permitir. Sei que não posso recuperar os anos perdidos, mas quero fazer parte da sua vida agora, ajudá-la a descobrir sua herança, sua história. Dona Elisa olhou para essas duas pessoas, que tinham sido tanto os arquitetos de sua dor quanto os guardiões de seu passado. Sentia uma mistura de ressentimento, compaixão e uma estranha sensação de pertencimento. Está bem, disse finalmente. Faremos isso juntos. Descobriremos o que meu pai estava investigando. Que segredos ainda restam por revelar. Mas eu os aviso. Sem mais mentiras, sem mais segredos. Se vamos ser uma família, deve ser baseada na verdade, por mais dolorosa que seja. Enquanto os três se preparavam para embarcar nessa nova etapa de seu relacionamento e na busca pela verdade, Dona Elisa não podia evitar sentir que estava à beira de algo grande. Algo que mudaria não só sua vida, mas a de muitos outros. A chave de bronze em seu bolso parecia vibrar com antecipação, como se soubesse que estava prestes a abrir muito mais que uma simples porta. O que nenhum deles sabia era que, naquele exato momento, outra pessoa estava acompanhando de perto esses acontecimentos. Alguém que tinha seus próprios segredos, suas próprias razões para temer que a verdade viesse à tona.
alguém que faria o que fosse necessário para manter o passado enterrado, não importando o custo. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para Dona Elisa, Renato e Carolina. Convertidos em uma improvável equipe de investigação, mergulharam no passado, determinados a descobrir o que Maurício tinha encontrado antes de sua morte. Dona Elisa, com sua experiência como funcionária de limpeza, revelou ter um olhar aguçado para detalhes e uma habilidade inata para organizar informações. Renato contribuía com seu conhecimento do mundo empresarial e suas conexões, enquanto Carolina, com anos de experiência administrando o orfanato, demonstrou ser uma excelente gestora e negociadora. Revisaram velhos documentos da empresa, entrevistaram antigos funcionários e seguiram pistas que haviam permanecido adormecidas por décadas. Aos poucos, começou a emergir um padrão inquietante. Parece que papai havia descoberto uma rede de corrupção que ia muito além dos seus desvios de fundos, Renato, disse Dona Elisa uma noite, enquanto revisavam documentos na biblioteca da casa de veraneio. Renato assentiu gravemente. Maurício sempre foi o mais ético de nós dois. Vejo agora que, enquanto eu me afundava em meus problemas pessoais, ele estava desvendando algo muito maior. Carolina, que estava examinando um velho álbum de fotos, deixou escapar uma exclamação de surpresa. Olhem isto, disse, mostrando-lhes uma fotografia. Nela se via Maurício com um grupo de homens de aspecto importante, todos em ternos elegantes. Dona Elisa pegou a foto, seus olhos se abrindo em reconhecimento. Este homem é o atual governador. E este outro é o chefe de polícia, acrescentou Renato, apontando para outro indivíduo na imagem. À medida que aprofundavam sua investigação, ficou evidente que Maurício havia descoberto uma rede de corrupção que envolvia altos funcionários do governo, empresários influentes e até membros das forças de segurança. A empresa que Maurício e Renato haviam fundado parecia ser apenas a ponta do iceberg. Isso é maior do que imaginávamos, disse Dona Elisa, sua voz uma mistura de assombro e temor. Se papai estava prestes a expor tudo isso, sua morte pode não ter sido um simples acidente, afinal de contas, completou Carolina, seu rosto pálido pela implicação. Renato se deixou cair em uma cadeira, o peso da revelação evidente em seu rosto. Meu Deus, onde fomos nos meter? Dona Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que havia começado como uma busca pessoal pela verdade tinha se transformado em algo muito mais perigoso e de maior alcance. Não podemos parar agora, disse com determinação. Temos que terminar o que papai começou. Temos que expor a verdade, não só por ele, mas por todos os que foram prejudicados por essa corrupção. Carolina pegou a mão de Dona Elisa, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e preocupação. Estou com você, filha, mas devemos ser cautelosos. Se essas pessoas foram capazes de fazer o que fizeram com seu pai, não vão hesitar em nos silenciar. Renato se levantou, uma nova resolução em sua postura. Usarei minhas conexões, buscarei aliados em quem possamos confiar. Tenho muito o que reparar. E esta pode ser minha oportunidade de fazer as coisas certas. Enquanto o trio planejava seu próximo movimento, nenhum deles notou a sombra que se moveu fora da janela, nem ouviram o suave clique de uma câmera capturando sua reunião. Em um elegante escritório no centro da cidade, um homem de terno impecável recebia uma mensagem em seu telefone. Ao ver as imagens de Dona Elisa, Renato e Carolina trabalhando juntos, seu rosto endureceu. Então a filha de Maurício decidiu remexer o passado, murmurou para si mesmo. Parece que teremos que tomar medidas para garantir que alguns segredos permaneçam enterrados. Enquanto isso, na casa de veraneio, Dona Elisa sentiu um arrepio repentino, como se alguém tivesse caminhado sobre seu túmulo. Olhou para a chave de bronze que agora carregava como um talismã e se perguntou que outras portas ela abriria, que outros segredos revelaria e que perigos os esperavam no caminho. A busca pela verdade havia começado de verdade, mas o preço dessa verdade poderia ser mais alto do que qualquer um deles imaginava.
poderosa. E sozinhos não poderiam enfrentá-la. À tarde, quando discutimos os próximos passos na casa de Berlim. Ouviram uma batida na porta. Dona Elisa abriu com cautela, surpreendendo-se ao encontrar Beatriz, a ex-esposa de Renato, parada na soleira. Sei o que vocês estão fazendo, disse Beatriz sem rodeios, sua voz tensa, mas decidida. E quero ajudar. Renato se levantou de um salto, seu rosto uma mistura de choque e suspeita. O que você está fazendo aqui, Beatriz? Como soube onde nos encontrar? Beatriz entrou na casa, fechando a porta atrás de si. Tenho minhas próprias fontes, Renato. E antes que pense o pior. Não estou aqui para causar problemas. Estou aqui porque tenho informações de que vocês precisam. Dona Elisa olhou para Beatriz com cautela. Esta era a mulher que havia planejado assassinar Renato, a mulher cujas ações haviam desencadeado toda essa cadeia de eventos. Por que deveríamos confiar em você? Perguntou. Beatriz suspirou, deixando-se cair em uma cadeira. Pela primeira vez, Dona Elisa viu além de sua fachada de mulher fria e calculista. Beatriz parecia cansada, assustada até. Porque eu também fui uma vítima dessa rede de corrupção, confessou Beatriz. Meu plano para me livrar de Renato não foi ideia minha. Fui coagida e ameaçada. Há pessoas muito poderosas por trás de tudo isso, pessoas que não vão parar diante de nada para manter seus segredos. Renato se aproximou de Beatriz, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Quem são essas pessoas, Beatriz? O que você sabe? O governador, para começar, disse Beatriz, mas é apenas a ponta do iceberg. Há juízes, empresários, até mesmo alguns veículos de comunicação envolvidos. Eles têm operado nas sombras por décadas, manipulando contratos, influenciando eleições, silenciando qualquer um que ameace expô-los. Dona Elisa sentiu o sangue gelar. Como meu pai, murmurou. Beatriz assentiu solenemente. Maurício Torres foi uma de suas vítimas, sim, mas houve outros ao longo dos anos. Jornalistas que desapareceram misteriosamente, testemunhas que se retrataram de repente, juízes que foram realocados para casos menores. Carolina, que havia permanecido em silêncio até então, aproximou-se de Beatriz. Como você se envolveu em tudo isso? Beatriz baixou o olhar, a vergonha evidente em seu rosto. Eu já fui jovem e ambiciosa. Fiz coisas das quais não me orgulho para avançar na minha carreira. Quando quis sair, me fizeram saber que sabiam demais sobre mim. Me tinham presa. Dona Elisa processava toda essa informação, sua mente trabalhando a toda velocidade. Então, por que agora? Por que decidiu nos ajudar? Porque estou cansada, admitiu Beatriz. Cansada de viver com medo, cansada de ser uma peça no jogo deles. E por quê? Porque vi algo em você, Elisa. A mesma determinação que seu pai tinha. Acredito que se alguém pode expor a verdade e acabar com tudo isso, é você. O silêncio caiu sobre a sala enquanto todos assimilavam as palavras de Beatriz. Dona Elisa olhou para Renato e Carolina, buscando sua opinião. Ambos assentiram lentamente, reconhecendo a importância dessa nova aliada. Está bem, Beatriz, disse finalmente Dona Elisa. Vamos ouvi-la, mas precisamos saber tudo o que você sabe. Cada detalhe, por menor que pareça, pode ser crucial. Beatriz, visivelmente, contar tudo, mas vocês devem entender que ao fazer isso, estou me colocando em grande perigo. Todos nós estamos. Durante as horas seguintes, Beatriz lhes revelou uma intrincada rede de corrupção que ia além do que haviam imaginado. Falou-lhes de reuniões secretas, de subornos milionários, ameaças veladas e de vidas destruídas. Com cada revelação, o alcance da conspiração se tornava mais claro e mais aterrorizante. Há mais uma coisa, disse Beatriz, sua voz baixando até quase um sussurro. Algo que descobri recentemente e que pode ser a chave para desvendar tudo isso. Todos se inclinaram para frente, expectantes. Existe um arquivo, continuou Beatriz. Um arquivo digital com provas de todas as atividades ilícitas da rede. Transações bancárias, e-mails comprometedores, gravações de áudio. Tudo está lá. Onde está esse arquivo?
Perguntou Renato, sua voz tensa pela antecipação. Esse é o problema, respondeu Beatriz. Está oculto e criptografado. Só sei que a chave para acessá-lo tem algo a ver com a empresa que você e Maurício fundaram. Algo relacionado aos primeiros dias, antes que tudo se complicasse. Dona Elisa sentiu seu coração acelerar. Instintivamente, sua mão foi até a chave de bronze que carregava pendurada no pescoço. A chave, murmurou. A chave que você me deu, Renato. Poderia ser... Renato a olhou com os olhos arregalados. É possível. Maurício sempre foi aficionado por enigmas e medidas de segurança elaboradas. Se ele escondeu esse arquivo, teria usado algo que só nós pudéssemos decifrar. Carolina se aproximou de Dona Elisa, examinando a chave com atenção. Olhe, disse, apontando para pequenas marcas no cabo da chave. Essas ranhuras não são aleatórias. Parecem formar um padrão. Dona Elisa sentiu que estavam à beira de uma grande descoberta. A chave, que havia sido um símbolo de sua herança recém-descoberta, poderia ser também a chave para expor a verdade e fazer justiça. Precisamos decifrar esse padrão, disse Dona Elisa com determinação. E precisamos fazer isso rápido. Se Beatriz pôde descobrir a existência desse arquivo, é possível que outros também saibam. Estamos em uma corrida contra o tempo. Nesse exato momento, o som de um vidro se quebrando os sobressaltou a todos. Uma pedra havia atravessado a janela, caindo no meio da sala. Amarrado a ela havia um bilhete. Com mãos trêmulas, Dona Elisa o desamarrou e leu em voz alta. Abandonem sua busca agora. O próximo aviso não será tão amigável. O medo era palpável na sala. Estavam tocando em nervos sensíveis, se aproximando demais da verdade, e os responsáveis estavam dispostos a tudo para detê-los. Não podemos recuar agora, disse Dona Elisa, sua voz firme apesar do medo que sentia. Chegamos longe demais. Devemos continuar pelo meu pai, por todas as vítimas dessa rede de corrupção. Renato assentiu, levantando-se. Você tem razão, mas precisamos ser mais cuidadosos. Precisamos de um lugar seguro para trabalhar e, possivelmente, de proteção. Conheço alguém que pode nos ajudar, disse Beatriz. Um ex-policial que foi expulso da força por se recusar a fazer parte da corrupção. Confio nele. Carolina pegou a mão de Dona Elisa. Estamos com você, filha, até o fim. Dona Elisa olhou ao redor, para esse grupo improvável, unido pela busca da verdade e da justiça. Seu pai, Maurício, havia iniciado esse caminho décadas atrás, e agora ela o continuaria, com aliados inesperados ao seu lado. Enquanto se preparavam para sair da casa, conscientes de que já não era segura, Dona Elisa apertou a chave de bronze em sua mão. Era mais que um símbolo agora. Era uma promessa, uma responsabilidade, e ela estava determinada a descobrir seus segredos, não importava o custo. O que nenhum deles sabia era que, naquele exato momento, em um elegante escritório no centro da cidade, um grupo de homens poderosos se reunia em caráter de emergência. Em uma grande tela, projetavam-se as imagens de Dona Elisa, Renato, Carolina e agora Beatriz. A situação se complicou, disse um deles. Sua voz fria e calculista. É hora de tomar medidas mais definitivas. O perigo espreitava em cada esquina e a corrida pela verdade estava prestes a se tornar mortal. A chave de bronze, testemunha silenciosa de décadas de segredos, estava prestes a revelar seu último e mais perigoso mistério. A noite havia caído quando Dona Elisa, Renato, Carolina e Beatriz chegaram a um modesto apartamento na periferia da cidade. O ex-policial que Beatriz havia mencionado, Carlos Salgado, os recebeu com uma mistura de cautela e determinação no olhar. Entrem rápido, disse Carlos, lançando um olhar nervoso para o corredor antes de fechar a porta. Não é seguro ficar do lado de fora por muito tempo. O apartamento era pequeno, mas estava meticulosamente organizado. As paredes estavam cobertas de recortes de jornal, fotografias e mapas interconectados com fios coloridos. Dona Elisa reconheceu imediatamente o trabalho de alguém obcecado por descobrir a verdade. Venho seguindo essa rede de corrupção há anos,
explicou Carlos enquanto lhe servia café. Mas nunca tive provas suficientes para expor tudo. Quando Beatriz me contatou e me falou sobre vocês e sobre o arquivo, soube que esta poderia ser nossa oportunidade. Dona Elisa tirou a chave de bronze e a colocou sobre a mesa. Acreditamos que esta é a chave para acessar o arquivo, disse. Mas não sabemos como decifrar o código nela. Carlos examinou a chave com interesse. Interessante. As marcas parecem formar um padrão binário. Poderia ser um código para uma localização ou uma senha. Enquanto Carlos e Renato trabalhavam na decodificação, Carolina e Beatriz se dedicaram a organizar as informações que haviam coletado até o momento. Dona Elisa, por sua vez, aproximou-se da parede cheia de recortes e fotografias, tentando conectar os pontos. De repente, algo chamou sua atenção. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo, que mostrava um grupo de jovens empresários. Reconheceu seu pai e Renato, mas havia outro rosto que lhe parecia familiar. Carlos chamou Dona Elisa. Quem é este homem? Carlos se aproximou e olhou para a fotografia. Sua expressão ficou sombria. Esse é Gustavo Mendes. Agora é um dos empresários mais poderosos do país, mas naquela época era apenas um jovem ambicioso. Foi ele quem iniciou toda essa rede de corrupção. Dona Elisa sentiu o sangue gelar. Gustavo Mendes. O nome ressoava em sua mente, trazendo consigo uma lembrança distante. Eu o conheci, disse em voz baixa, quando era criança, no orfanato. Veio fazer uma doação. Uma grande cerimônia com imprensa e tudo. Lembro que ele me olhou de uma maneira estranha, como se me reconhecesse. Carolina se aproximou, seu rosto pálido. Gustavo sabia quem você era, Elisa. Ele foi quem nos pressionou para que a deixássemos no orfanato. Ameaçou expor os negócios escusos de Renato se não o fizéssemos. A revelação caiu como uma bomba na sala. Dona Elisa sentiu que lhe faltava ar. Todo esse tempo, o arquiteto de seu abandono, o homem responsável pela morte de seu pai, estivera ali, oculto à vista de todos. Temos que enfrentá-lo, disse Dona Elisa, sua voz tremendo de raiva e determinação. Temos que fazer com que pague por tudo o que fez. Não será fácil, advertiu Carlos. Mendes tem conexões em todos os lugares. Políticos, juízes, meios de comunicação. Enfrentá-lo diretamente seria suicida. A menos que... começou Renato, seus olhos brilhando com uma ideia repentina. A menos que usemos suas próprias táticas contra ele. Se pudermos acessar esse arquivo, poderíamos vazar as informações estrategicamente. Colocar seus aliados contra ele. Beatriz assentiu, entendendo o plano. Dividir para conquistar. Se conseguirmos fazer com que se traiam entre si, toda a estrutura desmoronará. Enquanto discutiam os detalhes do plano, o som de um telefone os sobressaltou. Era o celular de Carlos. Seu rosto empalideceu ao ver a mensagem. Temos que ir, agora, disse com urgência. Meus contatos na polícia me avisam que vem uma batida. Alguém nos delatou. Em questão de minutos, o grupo recolheu todas as informações vitais e saiu do apartamento. Enquanto corriam pelas escadas de emergência, Dona Elisa não pôde evitar se perguntar quem os havia traído. Haveria um infiltrado entre eles? Ou a rede de Mendes era ainda mais extensa do que haviam imaginado? Ao chegar à rua, se separaram em dois grupos. Dona Elisa, Carolina e Carlos em um carro, Renato e Beatriz em outro. Combinaram de se encontrar em um lugar seguro fora da cidade. Enquanto se afastavam, Dona Elisa viu pelo espelho retrovisor como várias viaturas chegavam ao edifício que acabavam de abandonar. A corrida contra o tempo se tornara ainda mais desesperada. Para onde vamos? Perguntou Dona Elisa a Carlos, que dirigia com determinação. Para um lugar que Mendes nunca esperaria, respondeu Carlos. Vamos para a velha fábrica onde tudo começou, onde seu pai e Renato fundaram sua primeira empresa. Dona Elisa apertou a chave de bronze em sua mão. Sentia que estavam à beira de uma grande descoberta, mas também à beira do maior perigo que já haviam enfrentado até agora. Enquanto a cidade ficava para trás e a escuridão da noite os envolvia, Dona Elisa não pôde evitar pensar em seu pai.
Estamos perto, pai, murmurou para si mesma. Logo, muito em breve, a verdade virá à tona. O que Dona Elisa não sabia era que, naquele exato momento, Gustavo Mendes recebia uma ligação que o colocaria em alerta máximo. A caçada havia começado e apenas um dos lados sairia vitorioso. A chave de bronze, testemunha silenciosa de décadas de segredos, estava prestes a revelar seu último e mais perigoso mistério. A velha fábrica se erguia como um gigante de metal enferrujado sob a luz da lua. Dona Elisa, Carolina e Carlos adentraram o edifício abandonado, seus passos ecoando no silêncio da noite. Pouco depois, Renato e Beatriz se juntaram a eles, tendo conseguido despistar seus perseguidores. Este lugar, murmurou Renato, sua voz carregada de nostalgia e remorso. Aqui é onde tudo começou, onde Maurício e eu sonhamos em mudar o mundo. Dona Elisa percorreu o local com o olhar, imaginando seu pai trabalhando ali, jovem e cheio de esperança. E aqui é onde terminaremos o que ele começou, disse com determinação. Carlos se aproximou de um velho terminal de computador coberto de poeira. Se vamos decifrar o código da chave, é aqui. Os sistemas antigos às vezes são os mais seguros. Enquanto Carlos e Renato trabalhavam no computador, Dona Elisa, Carolina e Beatriz montaram guarda, conscientes de que a qualquer momento poderiam ser descobertos. Depois do que pareceu uma eternidade, Carlos soltou uma exclamação de triunfo. Conseguimos! O código da chave nos deu acesso a um servidor oculto. O arquivo está aqui. Todos se reuniram ao redor da tela, contendo a respiração enquanto os documentos carregavam. O que viram os deixou sem fôlego. Contratos fraudulentos, transferências milionárias para contas offshore, e-mails detalhando subornos e ameaças. A magnitude da corrupção era avassaladora. Meu Deus, sussurrou Carolina. Tchau, isso é maior do que imaginávamos. Dona Elisa sentiu uma mistura de horror e vindicação. Temos que tornar pública essa informação. O mundo precisa saber a verdade. Nesse exato momento, o som de veículos se aproximando os alertou. Luzes de lanternas se filtravam pelas janelas quebradas da fábrica. Nos encontraram, disse Beatriz, o medo evidente em sua voz. Rápido, urgiu Carlos. Estou enviando uma cópia criptografada do arquivo para vários jornalistas e promotores de confiança. Aconteça o que acontecer esta noite, a verdade virá à tona. Dona Elisa tomou uma decisão naquele instante. Vocês saiam pelos fundos, eu os distrairei. Não, protestou Carolina. Não vou deixá-la sozinha. Mãe, disse Dona Elisa, a palavra saindo naturalmente pela primeira vez. Confie em mim. Tenho um plano. Com lágrimas nos olhos, Carolina abraçou sua filha. Renato se aproximou e entregou a Dona Elisa um pequeno dispositivo. É um gravador. Use-o com sabedoria. Enquanto o resto do grupo escapava por uma saída dos fundos, Dona Elisa respirou fundo e caminhou em direção à entrada principal da fábrica. Com o gravador oculto e a chave de bronze pendurada em seu pescoço, preparou-se para enfrentar seu destino. As portas se abriram com um estrondo e um grupo de homens armados entrou, liderado por uma figura que Dona Elisa reconheceu imediatamente. Gustavo Mendes. Elisa Rodrigues, disse Mendes, sua voz fria e calculista. Finalmente nos encontramos cara a cara. Você tem sido um espinho no meu lado por tempo demais. Dona Elisa manteve a calma, consciente de que cada palavra ficava gravada. Senhor Mendes, parece que o senhor me conhece bem. Que curioso, considerando que cresci em um orfanato, supostamente sem família. Mendes sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Ah, a filha de Maurício, tão corajosa quanto seu pai, sabia? Ele também pensou que podia me desafiar. Veja como terminou. O senhor está admitindo que foi responsável pela morte do meu pai? Perguntou Dona Elisa, seu coração batendo forte. Admitir é uma palavra muito forte, respondeu Mendes, aproximando-se. Digamos que seu pai se tornou um obstáculo para o progresso, assim como você agora, mas diferentemente dele,
Estou lhe dando a oportunidade de escolher um caminho diferente. Dona Elisa ergueu uma sobrancelha. O que quer dizer? Mendes estendeu sua mão. Junte-se a nós, Elisa. Com sua inteligência e determinação, você poderia ir longe. Por que lutar contra o sistema quando pode fazer parte dele? Ofereço a você poder, riqueza, tudo o que sempre desejou. Por um momento, Dona Elisa se permitiu imaginar essa vida, o luxo, a influência, a segurança. Mas então pensou em seu pai, em todos que haviam sofrido pela corrupção de Mendes e sua rede. Sinto muito, Sr. Mendes, disse Dona Elisa, erguendo-se. Mas já tenho tudo o que desejo. Tenho a verdade, e em breve o mundo inteiro a conhecerá. O rosto de Mendes se contorceu de raiva. Tola, acha que pode me desafiar e sair impune? Acabarei com você como acabei com seu pai. Nesse momento, ouviram-se sirenes ao longe. Mendes olhou ao redor, confuso. Dona Elisa sorriu. Ah, não mencionei? Enquanto conversávamos, as informações que descobrimos estavam sendo transmitidas ao vivo para várias emissoras de notícias e gabinetes de promotores. E agora, graças ao Senhor, temos sua confissão gravada. O caos se instaurou. Os homens de Mendes, vendo que a situação havia se voltado contra eles, começaram a fugir. Mendes, furioso, tentou se lançar sobre Dona Elisa. Mas nesse momento, as portas se abriram novamente. Carlos entrou, seguido por uma equipe de policiais honestos e jornalistas. Gustavo Mendes, o senhor está preso, anunciou Carlos, algemando o empresário surpreso. Dona Elisa viu Mendes ser levado, gritando ameaças e acusações. Sentiu uma mão em seu ombro e se virou para ver Carolina, Renato e Beatriz. Não podíamos deixá-la sozinha, disse Carolina, abraçando sua filha. As horas seguintes foram um turbilhão de depoimentos, entrevistas e revelações. A rede de corrupção começou a desmoronar à medida que mais e mais envolvidos eram expostos. Os dias seguintes foram intensos. A cidade, o país inteiro, foi sacudido pelas revelações. Políticos renunciaram, empresários foram presos e investigações foram iniciadas em todos os níveis do governo. Dona Elisa se viu no centro de tudo, aclamada como heroína por alguns, vista com desconfiança por outros. Mas ela se manteve firme, determinada a ver a justiça ser feita. Uma tarde, enquanto descansava na casa de veraneio de seu pai, recebeu uma visita inesperada. Era a nova procuradora-geral, uma mulher de olhar firme e reputação ilibada. Senhora Rodrigues, disse a procuradora, quero agradecer-lhe pessoalmente por sua coragem. Graças à senhora e sua equipe, temos a oportunidade de limpar décadas de corrupção. Dona Elisa assentiu, agradecida. O que acontecerá agora? Haverá julgamentos, muitos julgamentos, respondeu a procuradora. E precisaremos de seu testemunho. Mas há algo mais. Estivemos revisando os arquivos da empresa de seu pai e de Renato. Parece que eles tinham planos para vários projetos sociais e ambientais que nunca foram realizados. Projetos sociais? Perguntou Dona Elisa, intrigada. A procuradora sorriu. Sim, parece que seu pai tinha uma visão muito diferente para a empresa. E agora que a verdade veio à tona, temos a oportunidade de tornar esses sonhos realidade. Dona Elisa sentiu seu coração se encher de emoção. A possibilidade de continuar o legado de seu pai, de usar a empresa para fazer o bem, era mais do que jamais havia imaginado. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Dona Elisa, junto com Renato, Carolina e Beatriz, dedicou-se a reestruturar a empresa. Implementaram os projetos sociais que Maurício havia sonhado. Criaram programas de bolsas para jovens de baixa renda e estabeleceram iniciativas de proteção ambiental. Carlos, por sua vez, foi reincorporado à força policial, liderando uma nova unidade anticorrupção. Um ano após a descoberta do arquivo, Dona Elisa se encontrava na inauguração de um novo centro comunitário no bairro, onde um dia esteve o orfanato. Enquanto cortava a fita, rodeada por sua família e amigos, não pôde evitar pensar em quanto sua vida havia mudado. E seu pai ficaria muito orgulhoso, sussurrou Carolina com lágrimas nos olhos.
Dona Elisa assentiu, emocionada. Levou sua mão à chave de bronze que ainda pendurava em seu pescoço. Já não era apenas um símbolo de seu passado, mas uma promessa para o futuro. Naquela noite, enquanto observava a cidade da sacada de seu novo apartamento, Dona Elisa refletiu sobre sua jornada. De uma funcionária de limpeza ignorada por todos, ela se tornara uma voz respeitada, uma líder na luta contra a corrupção e na promoção da mudança social. Mas, mais importante ainda, ela havia encontrado seu lugar no mundo, havia descoberto a verdade sobre seu passado e forjado um futuro cheio de esperança e propósito. A chave de bronze brilhava sob a luz da lua, lembrando-a de que, às vezes, os segredos mais obscuros podem levar às descobertas mais luminosas. 5 anos se passaram desde aquela noite na velha fábrica. A cidade havia mudado, o país havia mudado, e Dona Elisa havia mudado com eles. A empresa que um dia fora o coração de uma rede de corrupção, agora era um modelo de responsabilidade social e ética empresarial. Dona Elisa, como diretora executiva, havia implementado políticas que priorizavam o bem-estar dos funcionários e o impacto positivo na comunidade. Carolina, aposentada do orfanato, agora dirigia uma fundação que ajudava crianças em situação de vulnerabilidade. Renato, após cumprir uma breve sentença por seu papel nos eventos passados, trabalhava com a fundação, dedicando sua experiência empresarial a causas beneficentes. Beatriz, por sua vez, havia se tornado uma defensora incansável da transparência no governo, usando seu conhecimento interno para assessorar organizações anticorrupção. Era uma tarde ensolarada, quando Dona Elisa recebeu uma ligação de Carlos. Elisa, precisamos nos encontrar. Há algo que você precisa saber. Intrigada e um pouco preocupada, Dona Elisa se encontrou com Carlos em um parque próximo. O ex-policial, agora chefe da unidade anticorrupção, tinha uma expressão séria. Descobrimos algo, começou Carlos, relacionado à morte do seu pai. Dona Elisa sentiu seu coração acelerar. O que é? Carlos lhe entregou um envelope. Encontramos isso em uma das propriedades de Mendes. É uma carta, escrita por seu pai na noite anterior à sua morte. Com mãos trêmulas, Dona Elisa abriu o envelope e começou a ler. Querida Elisa, se está lendo isto, significa que meus temores se concretizaram. Descobri algo terrível, algo que poderia mudar o rumo de nossa nação. Mas também sei que, ao expor a verdade, estou colocando em risco minha vida e a sua. Quero que saiba que cada decisão que tomei, inclusive a de mantê-la afastada, foi para protegê-la. Espero que um dia possa entender e me perdoar. Lembre-se sempre que a verdade, embora às vezes dolorosa, é o caminho para a justiça e a liberdade. Nunca deixe de lutar pelo que é certo. Amo você, minha pequena Elisa. Estou orgulhoso da mulher que sei que se tornará. Seu pai, Maurício. As lágrimas corriam pelas faces de Dona Elisa enquanto lia as últimas palavras de seu pai. Era um encerramento que não sabia que precisava, uma validação de tudo pelo que havia lutado. Obrigada, Carlos, disse Dona Elisa, abraçando a carta contra o peito. Naquela noite, Dona Elisa reuniu sua família e amigos na casa de veraneio. Carolina, Renato, Beatriz, Carlos, todos os que haviam feito parte de sua incrível jornada, estavam lá. Enquanto compartilhavam histórias e lembranças, Dona Elisa percebeu que havia encontrado algo que sempre ansiara, um sentido de pertencimento, uma família escolhida unida por laços mais fortes que o sangue. Erguendo sua taça, Dona Elisa propôs um brinde. À verdade, à justiça e aos sonhos que nunca morrem. Ao meu pai, cujo legado viverá através de nossas ações. E a todos nós, que tivemos a coragem de enfrentar a escuridão e trazer luz ao nosso mundo. Enquanto os demais se juntavam ao brinde, Dona Elisa olhou para a chave de bronze que ainda carregava consigo. Já não era um símbolo de segredos e dor, mas um lembrete de sua jornada, das portas que havia aberto e das que ainda restavam por abrir. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosados. Dona Elisa sorriu, sentindo uma paz que nunca antes havia experimentado.
Sua vida havia sido uma série de reviravoltas inesperadas, de desafios e triunfos, de perdas e descobertas. Mas agora, rodeada de amor e propósito, Dona Elisa sabia que estava exatamente onde deveria estar. O passado havia sido revelado, a justiça havia sido feita. E o futuro? O futuro estava cheio de possibilidades. Enquanto a noite caía e as estrelas começavam a brilhar, Dona Elisa soube que sua história, a história que havia começado com uma simples chave de bronze, continuaria. Porque cada final é apenas o começo de algo novo. E Elisa Rodrigues estava pronta para o próximo capítulo de sua vida, qualquer que fosse.